Então vamos lá, no final aqui da instalação, ele vai te perguntar se você quer conectar a tal Ionic com o fórum de desenvolvedor e tal. Não, eu não acho necessário, então vou colocar não, pronto. O projeto já está criado. Com o projeto criado, você vai dar um CD e vai entrar dentro desse projeto. Tá? A pasta que eu criei foi App Portal. Beleza. Estando dentro da pasta, você vai instalar, se você não tiver instalado no seu computador, o Visual Studio Code, que é o editor de código na qual eu vou trabalhar. Ah, mas eu tenho preferência por outro. Ok, utilize o outro então. Se você quiser o Visual Studio Code, você vai digitar aqui code, espaço, ponto, vai dar Enter e ele vai abrir o Visual Studio Code já com o seu projeto na pasta aqui do portal, beleza? Então é muito mais prático. Agora, se você quiser utilizar outro editor de código, né, pode utilizar perfeitamente. Lembrando que para quem nunca usou o Visual Studio Code, é o Visual Studio Code e não Visual Studio, tá? É só uma plataforma do Visual Studio para poder editar códigos mesmo. Com isso feito, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar o projeto, né? Assim que ele abrir no Visual Studio Code, lá eu tenho um terminal com o semelhante ao DOS, mas é o PowerShell, tá? Por ele também funciona. E aí nós vamos utilizar esse comando aqui, ó, que é o Ionic, que serve para que ele rode aqui, né, de forma híbrida no navegador, o nosso aplicativo, e eu possa testar. Para quem ainda não teve nenhuma experiência com o Ionic, nós não precisamos de ter um AVD ou de estar testando isso direto no celular. Eu consigo testar via browser aqui e vai funcionar perfeitamente. No final do curso nós vamos compilar, obviamente, aí, né, para poder testar isso no celular. Tá, tendo feito isso, eu já tenho aqui a base de dados, né, onde eu vou comunicar, e o meu projeto já está abrindo. Vamos fazer o seguinte, abram aqui o seu banco de dados, vou lá em computador, C2 pontos, vamos na pasta do Champ, onde está o banco de dados local. Se você tiver com o seu banco de dados já hospedado no seu servidor, você vai na pasta do seu servidor. Como aqui por enquanto eu vou fazer de forma local, eu vou entrar aqui no htdocs dele e vou criar uma nova pasta chamada API Portal. Pronto, é o nome da pasta onde estarão as minhas APIs. Para quem nunca trabalhou com API, né, para que possa entender, o Ionic não tem uma comunicação direta com o banco de dados do MySQL. Então eu preciso criar aqui, né, alguns arquivos que vão fazer essa ponte, né, que vão servir como ponte, pegando os dados ali que eu enviar e receber do meu aplicativo e passando para o banco de dados desejado. Nesse caso eu vou estar utilizando o PHP, estruturado já com PDO, tá? E o banco de dados MySQL, como vocês já perceberam aqui no início. Se você tiver conhecimento em recuperar dados via JSON de outra forma, pode também utilizar. Vamos aqui fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer se bem que eu vou abrir esses arquivos direto pelo Code, né? Ele já está carregando aqui, conforme vocês podem ver. Percebam que aqui acima, vou minimizar essa parte de Open Editor, ele me mostra aqui, ó, a pasta do meu projeto, que é o App Portal. Os arquivos principais ficam dentro da Source. Aqui dentro nós temos a pasta App, que é a pasta das aplicações. Temos pasta para imagens e alguns arquivos que são assets. Temos pastas aqui voltadas para o sistema. Vamos estar basicamente dentro dessa pasta App. A estrutura que a versão 6 do Ionic nos coloca é o seguinte, ele vem com a pasta App Component, vem com a home aqui chama folder, tá? E como nós utilizamos o menu, ele acaba montando uma estrutura aqui da seguinte forma. Essa minha página App Component, que tem aqui um HTML e um TypeScript, que é a classe que alimenta aquele HTML, né, automaticamente aqui ele cria para mim alguns objetos, na verdade é appComponent.ts, não appmodule, e aqui dentro ele faz um menu, tá, que ele chama de App Pages. Esse menu, por sua vez, tem alguns itens aqui dentro dele que nós não vamos utilizar. No curso de aplicativo hospitalar, que foi o anterior, eu crio alguns tipos de menus, porque cada painel, eu faço 3, tem um menu diferenciado, então eu trato um pouco mais aprofundado essas informações. Ah, mas o que eu quero fazer aqui por enquanto? Eu quero remover todos esses itens aqui que eu tenho do menu, tá? Então eu vou tirar eles e vou deixar somente, pode ser os 3 primeiros, pronto. Somente os 3 primeiros. Depois nós vamos estruturar melhor essa condição aqui do menu. Posso até deixar a vírgula aqui que não vai fazer diferença não. Ótimo, né? E depois vou fazer alguns ajustes aqui também. Primeiro, vou rodar o projeto. Se você não quiser nem eliminar por enquanto, não tem problema. Vamos rodar esse projeto para a gente testar. Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou vir em View,
e vou abrir o terminal, tá? O terminal vai ficar aberto aqui abaixo e é onde eu consigo, através do PowerShell, executar alguns comandos. Eu quero primeiramente testar a minha aplicação, rodar ela. Então eu dou um Ionic Serve. Eu não posso fechar depois esse PowerShell, tá? Eu vou deixar ele correndo aqui, porque enquanto o servidor estiver rodando, obviamente eu consigo testar o meu projeto. Se eu precisar digitar comandos, eu posso abrir aqui novos terminais. Por isso que eu falei, o Visual Studio Code é a plataforma ideal para que você trabalhe com o Ionic. Assim que ele terminar de carregar, ó, pronto, carregou. Eu vou então dar um Ionic Serve e na próxima aula eu já retomo aqui com vocês para a gente poder testar, né, o que ele executou aqui.